Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos aprender a usar a função único, tá? Essa função não está disponível em todas as versões do Excel, mas é uma função excelente. A partir da versão 2013 para frente da 2013 já tem a função único disponível. Essa função, pessoal, ela tem a utilidade, a funcionalidade dela é mais ou menos como o filtro avançado que eu mostrei para vocês em uma das nossas aulas. Eu vou mostrar para vocês aqui o uso do filtro avançado e em seguida eu vou mostrar para vocês o uso da função único, ok? Vamos lá, quando que se aplica isso? Digamos, por exemplo, que eu tenho aqui minha tabela, tá, com vários produtos, vários vendedores, países e por aí vai. Aqui dentro eu tenho, por exemplo, o filtro genérico, tá? E eu posso ter outras vezes o filtro genérico aparecendo. Por exemplo, ele aparece aqui, ele aparece aqui, ele aparece aqui em cima, tá vendo? Eu tenho várias vezes ele aparecendo. Assim como a chapa de inox, ela aparece mais de uma vez. Então, se eu quisesse saber quais são os produtos aqui dentro, mas sem repetição, ou seja, só os únicos, eu quero que apareça uma vez o filtro genérico, uma vez a capa de amianto. Eu quisesse pegar esses valores únicos, como é que você faz? Bem, você pode usar o filtro avançado. Eu mostrei lá para vocês como é que você faz. Você copia o título aqui, você cola aonde você quiser criar essa lista, tá? Aí você seleciona a coluna inteira, então eu vou selecionar tudo, inclusive o título. Vocês vão em dados, e dentro de dados vocês vão clicar aqui, ó, no classificar e filtrar, vocês clicam em filtro avançado, tá? O filtro avançado vai perguntar algumas coisas para vocês, vamos lá. Ele quer saber se você quer filtrar diretamente aqui dentro da lista, diretamente aqui dentro, ou se você quer copiar o resultado para outro lugar, que é o que a gente quer fazer. Eu quero pegar daqui, filtrar e jogar para cá, tá? Então eu não vou mexer em nada aqui, eu só vou copiar para cá já filtrado. Depois ele pergunta qual que é a tua lista. Aí sim, nós vamos vir aqui, ó, e vamos selecionar a nossa lista com os dados, tá? Que nós queremos pegar. Então deixa eu apagar tudo isso aqui. Eu vou selecionar essa coluna até aqui embaixo. Pronto. E por fim, pessoal, a gente vai marcar aqui, ó, eu quero somente os registros exclusivos, porque senão ele simplesmente vai fazer uma cópia da coluna inteira para cá. Então eu marco somente os exclusivos, ou seja, um de cada, único, e dou um OK. Deixa eu arrumar minha referência aqui. Pronto. Vou dar um OK. Deixa eu ver o que foi que eu errei aqui. Pronto, deixa eu selecionar sem o título. Ok, copiar, ok. Faltou colocar para onde eu quero copiar, né, gente? Então eu quero copiar para cá. A minha função vai de F2 com o título até lá, ok. Então, ó, selecionei aqui o título até o final, coloquei que eu quero colocar aqui, eu quero somente os exclusivos, é uma cópia, eu não quero mexer aqui dentro. Vou dar um ok e pronto, tá feito aqui o resultado para mim, tá? Então, primeiro passo, copia o título, depois vai em filtro avançado, seleciona a coluna, fala que você quer copiar e os exclusivos ele vem. Ok, mas existe uma função agora no Excel, nas versões mais novas do Excel, que permite que você faça isso através de uma função matricial, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Deixa eu apagar o que eu tinha feito aqui. E essa função é a função único, tá, pessoal? A ideia dela basicamente é a mesma do filtro avançado, sendo que ela é um pouco mais simples, é através de função. A função única ela tem 3 parâmetros, sendo que apenas o primeiro é obrigatório, tá? Então os outros 2 parâmetros não são obrigatórios. Eu vou mostrar para vocês primeiro com um parâmetro só e depois eu explico os outros 2. Legal? Então vamos lá. Como é que eu vou usar a função único? Eu vou escrever assim, ó, igual a único, ok, e aí eu vou selecionar os dados que eu quero que ele filtre para mim. Então eu vou clicar aqui, ó, selecionar isso aqui, vou fechar aqui e vou dar um Enter, tá? Olha o que vai acontecer. Ele já trouxe para mim, pessoal, o despejo das informações aqui para baixo. Ou seja, a função, na verdade, ela está só nessa célula aqui, tá? Para baixo, o que a função fez foi um despejo, ou seja, ela pegou o resultado e despejou aqui embaixo. Vocês podem ver que toda vez que eu clico nessa célula, ele mostra que essas aqui estão vinculadas a ela, ok?
Vamos fazer a mesma coisa para o produto agora. É igual a único. E eu vou selecionar agora. Eu já tinha feito invertido, né? Então eu vou pegar o vendedor agora, tá? Ó, peguei o vendedor e dei Enter, ele trouxe a lista dos vendedores para mim. Legal? A função único, basicamente, ela é bem simples, tá? Quais são os outros parâmetros da função único? Você pode fazer, então eu vou selecionar aqui, ó, duas colunas, tá? Essas duas. E eu vou colocar para ele aqui que eu quero que ele selecione, o segundo parâmetro é por linha ou por coluna, tá? Ou seja, eu quero que ele analise a linha ou a coluna, tá? Então, se eu coloco verdadeiro é por coluna, falso é por linha. E o terceiro parâmetro, pessoal, que também não é obrigatório, é o seguinte, ele quer saber se aparecem os itens exatamente uma única vez ou para cada item distinto. O que quer dizer isso? Ele vai analisar aqui, ó, por exemplo, João Marcelo, código 642. Quando ele chegar novamente em João Marcelo, tá aqui, ó, ele vai ver o código 917. Essas duas linhas não são iguais, tá? Por quê? Porque apesar do nome ser o mesmo, o código é diferente, então elas não são únicas. É isso que ele está perguntando aqui. Você quer que ele retorne o item quando aparecer exatamente uma vez, ou seja, ele vai retornar os dois João Marcelo, ou apenas se forem distintos, ou seja, totalmente distintos. Essa é a diferença, ok? Bem, vamos fazer uma aplicação prática da função? Eu vou fazer o seguinte, ó. Digamos que eu quero fazer uma validação de dados aqui com o nome dos meus vendedores, tá? Então eu preciso retirar os nomes daqui. Porque se eu crio a validação de dados, pessoal, ó, eu venho aqui em dados, validação de dados, eu não vou me pegar muito a criação, porque a gente já conhece essa criação, né? E eu seleciono aqui, ó, a minha lista de vendedores, tá? E dou um OK. Quando aparecer minha lista, ó, ele vai trazer os nomes, mas vai ter nomes repetidos aqui dentro. Por exemplo, ó, João Marcelo Silva, tá? Se eu for descendo, ele aparece de novo. E não é isso que eu quero. Eu quero que a minha lista apareça apenas os nomes únicos, tá? Então eu vou retirar aqui a minha validação de dados, retirei, e eu vou fazer a minha lista única. Então eu vou fazer assim, ó, igual a único, abre parênteses, vou selecionar os vendedores e vou dar Enter, tá? Pronto. A partir de agora essa célula minha aqui, ela tem a lista única dos vendedores que tem aqui dentro dessa tabela. Agora, na hora de validar os dados, como é que vocês vão fazer? Aqui é um macete, tá? Vocês vão clicar aqui, vocês vão vir aqui, ó, em lista, e a fonte, pessoal, que vocês vão colocar é assim, ó, é igual a esta célula aqui e jogo da velha, tá? Esta célula e jogo da velha. E vocês vão dar um OK. Ó, ele já trouxe a lista com nomes únicos agora, tá? Vinculado com essa célula aqui. Então, toda vez que essa tabela mudar, ele vai fazer também a atualização aqui da sua caixinha. A gente tinha feito esse procedimento antes, fazendo o filtro avançado e depois fazendo um comando deslock, lembra? Para ele poder pegar os dados. Aqui ficou mais fácil com a função único, então ela veio para facilitar e agregar valor aqui nos nossos procedimentos de filtro. Legal? Pessoal, essa é a função filtro. Muito obrigado por assistir mais essa aula. Na próxima aula nós vamos aprender sobre a função filtro. Tá ok? Não percam. Até lá.